Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje vamos falar sobre capacitores. A gente já tem alguns componentes aí que a gente vem trabalhando ao longo do curso, né? A gente falou bastante de resistores, falou dos tipos, falou das associações, e agora a ideia é a gente começar a aumentar o leque de componentes que a gente vai trabalhar. O capacitor é um componente muito utilizado na eletrônica, né? Existem vários tipos de capacitores, existem várias formas de aplicação do capacitor, principalmente porque o capacitor em corrente contínua e em corrente alternada, ele tem funcionamentos bem distintos. Então a gente vai ver como que isso funciona agora. O que é um capacitor, primeiro? Como é que a gente identifica um capacitor, né? O capacitor, basicamente, ele é um sanduíche de material condutor, isolante e condutor. Então não quer dizer que todos os capacitores sejam feitos exatamente dessa forma. Mas o princípio básico do capacitor é isso. É ele ter uma placa de material condutor, ter outra placa de material condutor e ter um material isolante entre essas duas placas. Esse material isolante pode variar, né, e varia de um modelo para o outro. Tá? Eles usam dos mais diversos materiais para isolar as placas. A placa também, não necessariamente uma placa em si, pode ser uma folha enrolada, pode ser, ela pode adquirir outros aspectos, outros formatos, mas para constituir um capacitor é imprescindível que tenha condutor, isolante e condutor. Tem esse sanduíche, tem essa sequência. Quando tem isso, a placa com um terminal, o isolante e a placa com terminal, a gente tem um capacitor da maneira mais simples que ele pode ser fabricado. Então, como a gente pode ver no slide, nós temos o capacitor, a simbologia do lado esquerdo, e do lado direito a estrutura dele com material condutor, isolante, condutor. O material isolante, ele recebe o nome de dielétrico também. É um termo que a gente já tem que acostumar porque ele aparece muito em literatura técnica. É muito comum se falar em dielétrico quando se fala em capacitor. E a gente já tem que fazer essa associação. O dielétrico, ele é o isolante utilizado no capacitor. Ele é o isolante utilizado entre as placas. As placas condutoras a gente chama de armaduras. Então a gente fica com um nome aí. Quando falar de capacitor, a armadura é a placa condutora. Dielétrico é o material isolante que está sendo usado. Vamos imaginar que a gente tem um circuito do mais simples possível. Tem uma bateria, uma fonte de tensão, e a gente pega esse capacitor e resolve ligar ele nessa bateria. O que será que pode acontecer? Bom, a gente sabe que o capacitor é formado por duas placas de material condutor. Uma placa vai estar ligada no terminal positivo da fonte e a outra placa vai estar ligada no terminal negativo. Entre essas placas, o dielétrico, o isolante. A placa que está ligada no material positivo, ela vai adquirir o mesmo potencial do terminal positivo da fonte. E a placa ligada no terminal negativo, a mesma coisa. O terminal negativo tem um potencial negativo e esse potencial ele vai ser transferido para a placa. Por isso que a gente fala que o capacitor ele é um componente que ele armazena cargas. Ele consegue acumular energia elétrica. A placa dele, as armaduras dele, quando elas adquirem esse potencial positivo e negativo, a gente diz que o capacitor ele está carregado. E isso pode acontecer de diversas formas. Se eu ligar o capacitor numa pilha, por exemplo, dessas de 1,5 volt, o capacitor vai se carregar com o potencial da pilha, com 1,5 volt. E eu posso deixar esse capacitor inutilizado, quer dizer, ele se carrega, eu não ligo nada nele e ele fica por um bom tempo ali encostado. Se é um circuito que está desligado, por exemplo, ele está dentro de uma placa, mas ele continua carregado. Ele pode manter essa carga até durante anos. E aí a gente pode cometer o erro de abrir o circuito e falar, isso aqui está desligado há muito tempo, não está ligado na alimentação, não tem perigo de eu tomar um choque. E a pessoa vai e toma um choque ali, por quê? Porque tinha cargas armazenadas nos capacitores ali do circuito. Então tem que tomar cuidado. Tá? Um outro extremo, uma outra coisa que pode acontecer, a gente pega um capacitor e quer carregar ele, e a gente liga esse capacitor numa bateria, numa fonte de alimentação, só que o material isolante que existe entre as armaduras,
Ele é isolante até quanto? A borracha é isolante? A gente aprende que é isolante. Até quanto? Então, se eu ligar numa bateria, numa pilha de 1,5 V, uma bateria de 9 volts, é uma coisa. Agora, se eu ligar numa bateria de 200 volts, será que aquele material continua isolando? Ou será que pode acontecer do capacitor estourar, daquele material vir a não isolar mais, e aí uma placa vai dar uma faísca com a outra, vai deixar passar carga de uma placa para outra? Isso pode danificar o capacitor. Então eu tenho no capacitor uma capacidade dele armazenar cargas que depende da tensão. Depende daquele material isolante que eu estou usando, e aí depende da tensão que eu posso aplicar nele. Eu tenho um capacitor que eu posso usar até 40 volts, até 20 volts, até 200 volts. Não quer dizer que ele vai trabalhar com 200. Se eu pegar um capacitor de 60 volts para trabalhar com 10, ele trabalha bem, porque ele aguenta até 60 volts. Agora, se ele trabalha com até 60 volts e eu ligar ele com 80, ele pode se danificar. Tá? O fato é que ele vai armazenar energia. Ele trabalhando em condições normais, o que é isso? A gente respeitando esses valores de tensão dele, ele vai acumular cargas nas suas placas, nas suas armaduras. Então ele vai armazenar energia. E eu desligando ele da fonte, ele continua com essa energia armazenada. E aí eu posso ligar alguma coisa nele para ele se descarregar. Tá? Eu posso ligar uma lâmpada nele, eu posso ligar um circuito, eu posso até encostar a mão nele, ele vai descarregar no corpo humano, você vai tomar um choque. Mas você permitindo essa descarga, você tem uma placa positiva e uma negativa, a hora que você encostar ali, as cargas vão circular. Se você encostar a mão, ela circula pela sua mão. Você toma um choque. Tá? Então está aqui uma representação do capacitor carregado e da diferença de potencial que você tem entre as placas. Se eu pegar um capacitor carregado, eu liguei ele na fonte e eu fechar um curto nele. O que é eu fechar um curto nele? Eu pegar um pedaço de fio e encostar entre os terminais dele. Bom, é a mesma coisa de fechar um curto numa pilha, numa bateria, né, na tomada. Eu tenho dois terminais que o potencial deles é diferente. E aí eu pego aquele fio e encosto nos dois. Bom, o fio é condutor. Um fio de cobre, por exemplo. Quando eu encosto aquele fio, eu estou permitindo que aquelas cargas passem de um potencial para o outro com muito pouca resistência. A gente viu nas outras aulas resistência, que é a oposição, é a dificuldade para as cargas passarem. O cobre, a resistência dele é baixinha. Então a carga passa com muita facilidade. Se eu pego um fio de cobre e ligo direto, o que vai acontecer? As cargas vão passar em grande intensidade. Elas vão tender a passar muito rápido. E aí você vai ter aquela faísca, você vai ter o que a gente chama de geralmente de curto-circuito, né? Ó, deu um curto, por quê? Porque deu aquela faísca, deu aquele estouro, porque as cargas passaram com muita intensidade. Se você ligar uma lâmpada, ao invés de ligar esse fio, você vai ver a lâmpada acender e aí depois ela vai apagando. Por que ela acendeu, brilhou forte? Porque o capacitor estava bem carregado. E aí conforme as cargas foram passando de uma placa para outra, o potencial foi equilibrando. Você tinha uma diferença de potencial entre as placas e ela foi equilibrando. Então a lâmpada acendeu forte e ela foi apagando, apagando até ficar totalmente apagada. Tá? Então é o que está mostrando aqui na descarga do capacitor. O que vai influenciar no capacitor para ele ser maior ou menor, para ele poder armazenar mais carga ou menos carga? Então existem alguns fatores que fazem diferença na fabricação, na constituição do capacitor. Tá? A gente tem, por exemplo, o tamanho das armaduras, o tamanho da placa. É lógico que uma placa maior, ela tem mais espaço, ela consegue armazenar mais cargas. Então, quanto maior a placa, maior é a capacidade de armazenamento de cargas do capacitor. A distância entre as armaduras também, ó, você coloca uma placa pertinho da outra, eu posso carregar isso aqui até um certo ponto, mas para a carga pular de uma placa para outra aqui está fácil, né? Porque está pertinho. Então, se eu afastar mais, se eu deixar as armaduras cada vez mais afastadas, o que vai acontecer? Eu posso carregar ele com mais cargas, que fica mais difícil dessas cargas passarem de uma para outra. Então, isso também vai influenciar.
da diferença de potencial, quer dizer, a quantidade de cargas que ele pode armazenar depende da diferença de potencial estabelecida entre as armaduras. Qual é a tensão? A diferença de potencial é a tensão. Qual é a tensão que eu tenho entre uma armadura e outra? Isso também vai influenciar. E do material que é feito de elétrico. De elétrico é o isolante. Então, se eu usar papel, eu vou ter uma condição. Se eu usar borracha, eu vou ter outra. Se eu usar o ar como isolante, eu vou ter outra. Se eu usar um determinado tipo de material ali, eu vou ter outra. Para cada material, tem material que isola mais, tem material que isola menos. Para cada material, eu vou ter um comportamento diferente em função da quantidade de cargas que ele pode armazenar. Deu para perceber que isso aí vai influenciar no preço do capacitor, vai influenciar na estrutura física dele, quer dizer, no tamanho. Ó, placa maior, ele armazena mais. Distância maior entre as placas, ele armazena mais. Então, quer dizer, o capacitor, quando é maior, nos leva a pensar que ele armazena mais cargas. E o tipo de material que é usado nele. E aí a gente vai ver nos tipos de capacitores também o tipo de fabricação dele. Então, o capacitor ele pode ser mais caro também, não só ser maior ou menor, mas ele pode ser mais caro ou mais barato, dependendo do material que você está usando. Tá bom? O que a gente mede? Como é que a gente mede essa unidade de medir, essa capacidade de armazenar cargas do capacitor? Ele consegue armazenar uma certa quantidade de cargas. Quanto é essa quantidade de cargas que ele consegue armazenar? Isso aí tem uma unidade de medida chamada farad. Tá? É um F maiúsculo, farad. Só que 1 farad é uma unidade de medida muito grande. Você falar que o capacitor armazena 1 farad é muita carga. Então a gente costuma usar os submúltiplos. O que são submúltiplos? São aquelas letrinhas, são aquelas siglas que a gente costuma usar, que eles ajudam a gente a entender um valor que é muito pequeno, vai ter muita casa depois da vírgula, muito zero. Né? A gente já usa alguns desses no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente usa lá mililitro. Na latinha de refrigerante vem escrito 350 mililitros. O mili é um submúltiplo. Ele equivale a milésima parte. Eu peguei 1 litro, dividi em 1000, peguei 350 mililitros. Está lá, ml. Miligrama, milímetro, que é o milímetro. Para o capacitor, a gente vai usar submúltiplos menores ainda. A gente vai usar o micro. Então, o mili, eu dividi uma parte por 1000. O micro, eu dividi uma parte por 1 milhão. Quer dizer, eu dividi por 1000 e depois dividi por 1000 de novo. Tá? Então, eu dividi por 1 milhão. Quando eu falar em microfarads, é um valor comum de capacitância, eu estou falando em 1 farad dividido em 1 milhão de partes. A gente também vai usar o nanofarad. O nano eu dividi por 1 bilhão. É dividir por 10 9 vezes. Tá? Divide por 10 uma vez, depois a segunda, a terceira, 9 vezes. Então, nanofarad e picofarad. Então, as três estão aqui na transparência. O microfarad, a gente usa essa letra grega que parece um U com uma perninha mais esticada, tá? É o Mi. Então, é microfarad. O nanofarad é o N minúsculo e o F de farad maiúsculo. E o picofarad, pico é dividir por 1 trilhão. São 12 vezes dividindo por 10. Então, picofarad, PF. P minúsculo e F maiúsculo. Então, eu tenho aqui a fórmula da capacitância como sendo Q sobre U. Q é a quantidade de cargas em Coulomb e o U é a tensão em volts. E aí vai dar o valor do capacitor. Na hora de comprar, você chega na loja e você fala, olha, eu quero um capacitor de 1 microfarad, 20 volts. Eu quero um capacitor de 100 picofarads, 10 volts. Então você tem que avisar o valor da capacitância dele, a capacidade de armazenamento de cargas dele, e você tem que avisar a tensão que ele trabalha. Porque você pode ter um capacitor de 1 microfarad de 10 volts e um capacitor de 1 microfarad também de 50 volts. Ué, mas os dois armazenam a mesma quantidade. Só que esse só suporta 10 volts, esse suporta 50. Então, eles têm diferenças, apesar deles serem do mesmo valor. Alguns tipos de capacitores para a gente até poder reconhecer quando a gente vê numa placa, num circuito qualquer. O capacitor de poliéster.
tá? Ele tem esse formato aqui, ele tem uma sigla no corpo dele. Isso hoje é muito fácil de você encontrar informação, até do próprio fabricante do capacitor na internet, de como identificar e como interpretar esses números que estão aqui em cima dele. Tá? Então não é o intuito dessa aula a gente passar essa simbologia, a gente passar como ler isso aqui, mas na internet você encontra essa informação com relativa facilidade. O capacitor eletrolítico, ele é um pouquinho diferente, por quê? O capacitor de poliéster, ele não tem polaridade, o eletrolítico tem. Não sei se vocês estão vendo ali, mas ele tem do lado de cima aqui da figura uma faixa cinza. Essa faixa cinza tem um menos, quer dizer, está indicando qual que é o terminal negativo dele. E o outro terminal é o terminal positivo. Quando você compra ele, você percebe essa diferença no comprimento dos terminais. O terminal positivo é maior, o negativo é menor. Tá? Esse aí não tem muito o que errar na leitura dele, porque está tudo escrito no próprio corpo. Então naquele ali está escrito 68 microfarads, 400 volts. Está escrito no corpo dele. Então não tem muita interpretação para fazer, é só ler realmente. O capacitor de tântalo, esse capacitor é um capacitor bem caro. Tá? Em comparação com os demais, que custam na casa de centavos a unidade, quer dizer, cada capacitor vai custar aí alguns centavos para você comprar, né, com diferenças aí, dependendo do modelo e do valor que você quer. Mas o capacitor de tântalo, pelo material utilizado, você já vai notar uma diferença no valor dele, é um capacitor mais caro. Tá? Também tem polaridade, ele também tem positivo e negativo. E o capacitor cerâmico? O capacitor cerâmico normalmente você vai encontrar com valores bem pequenos, com valores bem baixos, de picofarads, por exemplo, no máximo nanofarads. Esse tem algumas características interessantes. Por exemplo, onde está escrito 101, ele lembra um pouco o código de cores dos resistores que a gente viu em outras aulas. O que é o 101? 1 vale 1 mesmo, o 0 vale 0. E esse terceiro 1 é quantos zeros você vai acrescentar. Então, se for 101, é o 10, que é o 1 e o 0. E o terceiro algarismo ali, que é o 1, é acrescentar mais um 0. Então, ele vale 100. O outro ali, ó, 331. É 3, 3 e mais um 0, 330. 100 o quê? 330 o quê? Picofarads. Pico tem que lembrar que é 10 a menos 12. Tá? Pico é 10 elevado a menos 12. Então, é você dividir por 10, 12 vezes. É um valor bem pequeno. Tá? Então, essa foi a aula de capacitores. Até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado.